Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Portela. Para quem não me conhece, eu sou professor, sou engenheiro de controle e automação e técnico em mecatrônica, tá? A gente tem falado aí em vários vídeos sobre técnicos, né? Sobre técnico em mecatrônica, sobre técnico em automação. Falei em alguns vídeos passados. Para quem não viu, assiste, porque é importante, complementa um pouquinho do que eu estou falando agora. E hoje, o técnico que a gente vai falar é automação industrial, tá? O que a gente consegue aí destrinchar, falar um pouquinho sobre cada um desses elementos do técnico em automação industrial. Bom, então roda a vinheta aí que a gente na realidade vai falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, técnico em automação industrial. O que o técnico em automação industrial faz? Tá? Ele vai trabalhar exclusivamente com a parte em si de softwares relacionados à automação industrial. Mas só isso, programação, é isso que o técnico em automação industrial faz? Não. Então eu vou enumerar aí cada um dos elementos, tá? Bom, o técnico em automação industrial, ele na verdade vai trabalhar com programação em CLP, vai trabalhar com redes industriais, tá certo? Vai trabalhar também com uma parte que é bem importante, que são os sistemas supervisórios, tá? Isso é fundamental para todo tipo de sistema automatizado. Vai trabalhar também com instrumentação industrial, tá? Eu coloco esses tópicos aqui como uns tópicos principais. É claro que tem diversos, só que se a gente ficar falando aqui de todos, eu vou passar aqui diversos vídeos para vocês. A gente vai elencar isso conforme o nosso andar aqui no canal, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre esses tópicos aqui, tá? Então, o primeiro tópico, né, que seria a parte de programação em CLP. A programação em CLP é fundamental para qualquer automação. Everton, qual é a linguagem que a gente programa um CLP? Antes disso, Everton, o que é um CLP? O CLP, pessoal, ele é, na verdade, um controlador lógico programável. Ele é um equipamento eletroeletrônico, né, onde você vai programar para que ele execute funções, né, de automação. Então ele vai controlar, por exemplo, um atuador pneumático, ele vai controlar e receber informações de um sensor de temperatura para controlar um aquecedor, ou seja, para que aquilo seja automatizado. Então digamos que eu tenha, por exemplo, aqui um tonel, né? Esse tonel eu estou aquecendo um produto que tem que manter em 80 graus Celsius. Bom, se eu quero automatizar, né, e controlar essa temperatura desse tonel, eu tenho que colocar, primeiramente, um aquecedor para aquecer esse líquido, tá? E, na realidade, colocar um sensor para averiguar essa temperatura. O que vai acontecer? O CLP ele vai receber a informação desse sensor, tá certo? E vai enviar a informação controlando, aumentando ou diminuindo, né, esse atuador, para que ele aqueça mais ou resfrie esse líquido, né, que está aqui no meu tonel. Ou seja, se eu não tiver esse tipo de sensor, se eu não tiver esse tipo de aquecedor, quem faz isso? O homem, de fato, né? Então, hoje em dia, se é um processo automatizado, eu preciso ter aí a informação onde eu vou receber, tratar essa informação e enviar essa informação. Então, o CLP ele é responsável, tá certo? Por esse tipo de trabalho, né? Beleza, entendi que o CLP é como se fosse então um computador que recebe a informação, trata e envia. Legal. Isso a gente está falando, pessoal, de forma bem básica, tá? Para quem não conhece entender. Mas sim, existem várias questões que a gente pode se aprofundar. Legal. Agora, esse CLP, ele é programado em que linguagem, Everton? Bom, a linguagem que a gente programa um CLP é a linguagem Ladder, tá? São contatos que você realiza em linhas, onde você, na verdade, vai executar uma lógica de programação.
para que você possa receber essa informação e enviar essa informação. Eu vou fazer um vídeo depois para vocês explicando um pouquinho melhor sobre essa programação e a gente vai fazer algumas aulas também sobre LEDER, tá? Mas isso um pouquinho mais à frente. Bom, então entendemos mais ou menos, já sabemos que é LEDER, que entra ali dentro de um CLP. Existem outras linguagens? Sim, existem outras linguagens, tá? Mas hoje vamos falar somente do LEDER, que é uma das principais. Legal, então programação em CLP é um dos quesitos onde o técnico em automação pode realizar. Outro quesito, que é redes industriais. Redes industriais, pessoal. Redes industriais é exatamente aonde você vai ligar esse CLP. É como você vai comunicar cada um desses equipamentos que você tem dentro da indústria, né? Como você vai fazer, por exemplo, pegar um sensor de temperatura que está a 500 metros, 1 quilômetro do meu CLP, que vai passar por diversos outros equipamentos para que eles possam se comunicar. Então, essas redes industriais, eu digo até que redes industriais é o grande calcanhar de Aquiles, tá, da automação. Se a gente não tiver cuidado, ela pode ser um fator que venha dificultar o nosso trabalho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa de profissionais adequados para realizar esse tipo de trabalho, porque a comunicação desses equipamentos de diversos fabricantes diferentes é algo que exige sim uma especificação para que você possa fazer isso. Por quê? Existem protocolos de comunicação, tá? Isso tudo está dentro das redes industriais. Então quem faz isso? O técnico, o engenheiro, o grupo relacionado à automação industrial, tá? Então essa comunicação vem através desses protocolos que acabam integrando, por exemplo, um sensor de temperatura com um transmissor, né? Com, por exemplo, o CLP e o atuador na ponta final. Porque dentro de um processo industrial você não vai encontrar um único CLP, você vai encontrar diversos CLPs que estão, na verdade, estão se comunicando entre si, tá? Então isso a gente vai falar um pouquinho também mais à frente. Bom, um outro quesito importante que eu adoro são os sistemas supervisórios, tá? Sistemas supervisórios, eles na realidade vão fazer o trabalho de interface de toda aquela planta de processo com o homem que está ali controlando esse processo, analisando esses dados, vendo o que realmente está acontecendo dentro dessa automação. Então, você tem lá uma tela, né? A gente chama isso de IHM, né? Você pode ter uma IHM no CLP, uma IHM pequenininho, né? E você pode ter um sistema supervisório que vai te dar uma informação muito maior do que, teoricamente, essa IHM, porque você está, através do sistema supervisório, vendo todo o processo, tá? E controlando esse processo. Por exemplo, com o sistema supervisório, eu posso, aqui no Rio de Janeiro, controlar uma planta de automação lá na Bahia, tá? Existe essa possibilidade. Vou colocar aqui um exemplo para vocês de uma tela de um sistema supervisório. Aqui é um exemplo de uma planta de processo. E aí eu consigo ver a informação de cada equipamentozinho ali. Se ele está funcionando, se ele não está funcionando, qual é o sinal que ele está enviando para esse CLP, tudo isso. Então o sistema supervisório é um programa onde você vai linkar todo o seu sistema, onde vai estar lá aparecendo aquele sensor de temperatura, te dando a temperatura real, onde vai estar aparecendo ali o teu aquecedor e se ele está ligado ou se ele está desligado, essas informações, tá? Então o sistema supervisório é super importante. E aí, por último, para a gente poder unir isso tudo, a gente fala um pouquinho sobre a instrumentação industrial, que vai estar envolvendo todo esse processo. O que seria a instrumentação? São os equipamentos, de fato, que estão ali, né? Como os sensores, os transmissores, né? Cada um desses equipamentos existentes ali, a gente tem diversos equipamentos que podem estar vinculados à instrumentação industrial, vão estar fazendo, em conjunto com o CLP e os sistemas supervisórios, esse processo funcionar, essa automação funcionar de fato, tá? Então, o técnico em automação, ele pode trabalhar
em cada uma dessas áreas, passar por cada uma dessas áreas, né, dentro de uma indústria que tenha uma planta de processo, né, para produzir um produto, né, e assim por diante. Então, pessoal, esse vídeo foi mais para explicar um pouquinho quais são os campos. Nível salarial é basicamente o mesmo que a gente falou lá no de mecatrônica. Varia um pouquinho, tá? É claro que um programador de CLP, né, com uma vasta experiência, ele na realidade tem aí um ganho talvez um pouco maior do que um técnico que venha realizar uma manutenção desses equipamentos, tá? Mas assim, a variação é basicamente a mesma. Você vai pegar aí inicialmente aí de 800, né, a R$1.000 para um estagiário de técnico, né, até podendo chegar para um supervisor de uma planta de processo em torno aí de 6 a 8 mil reais, dependendo da função que você venha realizar. Lembrando que isso aí é um caso extremo, né? Mas existem pessoas como técnico que ganham valores como esse. Não estou falando que isso é o que acontece. Se a gente pegar na base, a gente vai ter aí algo em torno aí de 2 a 3 mil reais para um técnico de automação industrial. Mas eu sei que tem uma galera ganhando muito mais do que isso. Então, pessoal, agradeço aí pela audiência de vocês. Fiquem atentos aos próximos vídeos que a gente vai realizar, tá? E eu vou trazer aqui para vocês novas pessoas, novos professores que vão falar para vocês um pouquinho de disciplinas diferentes. Então, passem a acompanhar o nosso canal que a gente tem muita coisa para passar para vocês. Valeu, obrigado aí pela presença de vocês.